Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia. Hoje é dia do encontro de gerações e um encontro de gerações muito especial. Para você que está chegando aqui agora na Fala TV, espalha para todo mundo. Estamos aqui no Ninho do Urubu com esse visual, recebendo essas duas feras, dois ídolos da nação rubro-negra. Começar com o mais antigo, com o mais experiente, tetracampeão brasileiro, campeão do mundo, Libertadores. Júnior. Obrigado, Emerson. Prazer estar aqui, principalmente para trocar figurinha com essa figura, né? Aqui, excepcional em todos os sentidos. Libertadores, os dois brasileiros, Recopa, campeonato... Prazer é todo meu, estou até nervoso, né? Do lado de um ídolo. Para mim é uma honra poder jogar onde você percorreu muitos quilômetros. Muitos quilômetros. Mas você vê, por exemplo, em tão pouco tempo, né? Não só ele, como todo o elenco, importante e determinante, né? Para principalmente aqueles que, do futuro que venham, e tenham exatamente a dimensão do que é o clube, do tamanho e da dimensão da instituição. Mas viver esse período que eles estão vivendo desde 2019, realmente, eu acho que somente hoje, eu acho que você vê que em tão pouco tempo eles conseguiram realmente uma coisa que até certo ponto as pessoas duvidavam que poderia acontecer, né? Que foi exatamente preencher dentro da história do clube em tão pouco tempo tudo isso que está acontecendo. Ô Júnior, e Felipe Luiz, Gabi, Arão, Diego, na sua época, você tinha noção de que estava escrevendo seu nome na história do Flamengo? Eu acho que só a partir do momento, porque nós passamos um período que foi um período de maturidade, porque o Adílio, junto com o Júlio César Urigeller, né? Porque a geração trave, né? Então o que acontece? A partir de 78, quando ganhou um Carioca e deu seguimento, vamos dizer, nos outros títulos, até quando chegou exatamente em 1980, que foi campeão brasileiro, porque a ideia era você sair do regional para o nacional. E foi exatamente o que aconteceu. A partir daquele momento, eu acho que a gente teve a ideia realmente de tudo que estava acontecendo até você chegar em 1981 na disputa contra o Liverpool do Campeonato Mundial. E tudo muito rápido, né? Campeão brasileiro em 80, festa danada. Você imagina nos tempos de hoje. Então são diferenças gigantescas. Quando você está no campo, você não tem a dimensão, né, do que você está representando realmente. A gente talvez tinha essa noção porque a gente viu o que eles representam pra gente, né? Eu tenho um amigo que ele... o jogo, né, do Flamengo e Liverpool, quando eu fiquei sabendo do encontro de gerações, eu falei, eu tenho que jogar, eu sou bem mais novo, né? Então o Atirson sempre foi a minha referência como lateral esquerdo naquela época. Eu me espelhei muito nele. E aí eu fui assistir esse jogo e aí eu vi que eu nunca imaginei, né? A qualidade que tinham os jogadores quando a bola caía no pé de cada um. E aí o Galvão Bueno fala na narração, ele fala assim, pois o campo tá tão... Olha, aquela cena na Candelária, eu acho que para nós que vivemos lá em 81, no caso, por quê? Você tem mudanças dentro do próprio futebol. Talvez a coisa, para mim, numa outra escola de futebol, numa outra forma de se jogar. E isso é uma vantagem, mas que o próprio ambiente não te permite fazer. Em função de tudo hoje de que... É um momento mais feliz da minha carreira. Então, claro que não é a mesma coisa na praia, porque o pessoal... O seu avô era um rubro-negro, né? Fanático. Você acha que isso também contribuiu pela sua... reúne todas as características com que os jogadores queiram voltar da Europa para cá. Então, hoje... Recentemente, eu já estava no segundo ano no Pescara, quando eu cheguei em casa, ele estava vendo o Cardoso, que era o presidente, perguntando da possibilidade que ele sabia que eu não ia ficar lá. Primeiro ano, você começa a se readaptar, começa não sei o quê. Você começa o irmão mais velho deles, né? Porque eu já estava pro final da minha carreira e eles começando. Sim, é fundamental você ter jovens com essa troca, vão absorver exatamente toda a vivência que ele teve, né? Do clube, né? Eu comecei em 73 e fui parar em... Se o Felipe está aqui no Flamengo, né, Felipe, desde 2019... Tem alguns títulos emocionantes, né, rápido. Como que foi para você perder uma final de Champions League, um título continental super importante, em poucos minutos? E a nossa percepção, porque a torcida do River tapava o tempo, né? Então, a gente não... Lá em Lima, a gente teve muita dificuldade com o gramado, né? Nosso time todo, a gente não conseguiu desenvolver nosso jogo. Com 5 minutos de antecedência, vocês descem.
porque vai ser mais fácil, você o Casagrande. Aí eu peguei o crachá do meu diretor, virei o contrário e desci dentro, né, do seu período, né? Quer dizer, eu representando talvez a parte mais antiga, né, que é um projeto que a gente tem aí já há 14 anos, veio até a última gota, né? Porque a posição me convencendo para que eu tinha parado de jogar 3 meses, longe dos filhos. Sim, queria aproveitar um pouquinho. Queria aproveitar um pouco, né? Ver eles crescerem. A partir daí, eu sei que a segunda coisa que eu mais gosto é ficar no campo, no lado de... Chegar, vamos dizer, naquela ideia que sempre pensou desde garoto de fazer e ter uma profissão. Vou falar que eu esqueci antes. Vendo o jogo, eu vi como são importantes. Eu quero casar de novo, eu falei pra ele que eu quero casar de novo.